Olá, eu sou a Inês Rodrigues Eu sou a Caroline de Mello. e o nosso tema do nosso trabalho, né, da matéria de danças do Brasil, é o corpo brasileiro na dança de Antônio Nóbrega. Assim, é muito, foi muito difícil, né, para a gente decidir, porque Sim, a gente estava querendo muito falar sobre o corpo brasileiro na dança, né? A gente já estava com essa pesquisa antes. E aí, felizmente, a professora, né, ela falou do Antônio Nóbrega, e o que foi uma surpresa muito grande para a gente, porque a gente nunca tinha ouvido falar dele, né? E assim, ele fez muita coisa, e o trabalho dele é bastante interessante, né? Então, a gente vai falar dele aqui para frente. sim, e pensando nisso, assim, a gente já estava fazendo uma pesquisa sobre corpo brasileiro e a gente não tinha encontrado o Antônio. Então, assim, é, dentro do curso mesmo, a gente nunca ouviu falar dele, eu pelo menos, nunca ouvi falar, nunca vi nenhum espetáculo e nem nada do tipo. E como ele pesquisa a nossa cultura, né, a cultura popular brasileira, é muito estranho isso, a gente nunca ter estudado sobre, nem falado sobre. Mas agora a gente vai, pelo menos, ter alguma ideia do trabalho que ele faz, de quem ele é e tudo mais. Então, É. para começar, né, quem é Antônio Nóbrega? O Antônio nasceu em Recife, Pernambuco, em 1952. A família dele é classe média alta, o pai dele era médico, então, assim, ele sempre é, teve acesso a estudo da cultura, assim, também, mas não da cultura popular. Ele iniciou no meio da arte através do violino. Ele começou a estudar e porque o pai dele tinha essa condição, então ele começou a estudar e tocar violino, tocava até com as irmãs dele e tudo mais. E entre 1968 e 1970, ele já participava da Orquestra de Câmara da Paraíba e da Orquestra Sinfônica do Recife. E aí, em 1971, ele foi convidado pelo Ariano Suassuna para integrar o Quinteto Armorial. E é mais ou menos nessa época que ele começa a conhecer a cultura popular brasileira, que ele começa a participar, a pesquisar, a entender. Esse quinteto armorial era percussor na criação de uma música de câmara brasileira, de raízes populares. Então, os instrumentos, é aí que ele conhece, né? Porque até então ele tinha esse contato com o violino, né? Um instrumento que mais erudito, assim. E aí, a partir daí, ele começa a ter esse envolvimento com a cultura popular. E aí, com esse envolvimento que ele tem, em 1976, ele começa a desenvolver o próprio estilo dele de criação nas artes cênicas e música. Entre 2000 e 2007, ele lançou muitos espetáculos mesmo, além de CD, DVD. Ele também participou de uma série Danças Brasileiras, que foi apresentada no canal Futura em 2004. E em 2007 ele criou um espetáculo inteiramente dedicado à dança, porque ele começou no viés da música, né? Mas conforme ele foi pesquisando a cultura brasileira, foi participando dos grupos, ele foi integrando em outros meios culturais também, né? Outros espaços de arte. E aí ele cria esse espetáculo dedicado à dança, que se chama Passo. E nessa mesma trilha vem, naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira, Humus e Pai. Em 2012 ele criou a Companhia Antônio Nóbrega de Dança e Humus e Pai foram interpretados por essa companhia dele, né? Aí em cima tem uma imagem que é do espetáculo Pai. Bom, em 2014 teve o lançamento do filme Brincante, que fala sobre a trajetória artística dele, sobre essa pesquisa que ele tem na cultura popular. E em 2015, o filme conquista o prêmio de melhor filme do ano na categoria documentário pela Academia Brasileira de Cinema. E assim, gente, ele tem muitos prêmios, ele recebeu, nossa, muitas coisas mesmo. Além de fazer muito espetáculo, ele tem muito material, sabe? Então é realmente muito estranho a gente não conhecer. Ele viaja
viajou e viaja ainda por muitos países, né? Agora ele está parado por conta da pandemia, mas ele está sempre viajando, sempre tendo essa interlocução também com outras culturas até, e ele fala até sobre isso, que primeiro, quando ele começou esse conhecimento na cultura popular, ele ia realmente, né, na rua, como se dá mesmo a cultura, né, no boca a boca, conhecendo, participando dos grupos, vivenciando aquilo. E depois ele sentiu essa necessidade de pesquisar. Ele não se considera um pesquisador, mas assim, ele fez essa pesquisa, né, então ele começa até ir pesquisar para fora mesmo, outras culturas, o que veio também para cá, essa relação que a gente tem com outras culturas e tudo mais. E atualmente ele está se dedicando a escrever uma obra ensaística sobre a dança brasileira e está preparando mais um espetáculo. Ele tem muito. E também a Carol mencionou que, né, por conta da pandemia, mas assim, eles de vez em quando lançam, né, alguma coisa no YouTube. De vez em quando Sim. tem umas coisas, né? Sim, eles fizeram um projeto de 40 aulas online. Até se vocês entrarem lá no YouTube, Instituto Brincante, a gente vai falar agora dele. Tem lá no YouTube várias aulas, tem contando a história, tem trechos de espetáculo, tem muito material lá também. Bom, então, como a gente viu, ele trabalha com diversas áreas da arte, né, da vida, assim. E aí ele é um artista multidisciplinar, né, assim que ele se considera. E é assim que a gente consegue vê-lo também. Então a gente separou aqui alguns tópicos só para facilitar nessa compreensão mesmo do que ele traz, do que seria esse artista multidisciplinar. E aqui a gente tem o Instituto Brincante, né? Eu vou começar falando por ele. Aqui tem uma imagem. E essa é uma frase que tem lá no site deles, que é: onde o lúdico se associa ao conhecimento. O Instituto Brincante foi criado em 1992 e no começo era chamado Teatro Escola Brincante. É localizado em São Paulo e foi idealizado e é dirigido pelo Antônio Nóbrega e pela esposa Rosane Almeida. E a Rosane é uma pessoa muito importante também na trajetória dele e na constituição do Instituto Brincante, né, como a gente viu que eles idealizaram juntos. E ela sempre está, até hoje, né? Hoje ela é diretora artística do Instituto, está sempre participando, faz lives lá no YouTube, ela participa dos espetáculos também. Então, assim, sempre que tem alguma mediação, alguma coisa, ela sempre está envolvida, ela sempre participa dos espetáculos, da criação, das palestras. Então, ela é uma pessoa muito importante tanto na pesquisa dele, né, quanto para o Instituto. Bom, o Instituto Brincante é um espaço de curso, apresentação, oficina, mostra, encontro, que eles dois apresentam os aspectos da cultura brasileira que são pouco ou não conhecidos. Aí aqui tem uma foto dela, da Rosane, em cena, né? Como eu falei, ela sempre participa, tá sempre em cena, sempre dirigindo, sempre fazendo tudo, sempre sendo multi, assim como ele, né? E aí ao lado tem uma foto dele ali na frente do Instituto Brincante. A gente colocou essa descrição aqui, essa descrição está lá no site do Instituto Brincante, tem o link se vocês quiserem abrir, porque eles também têm muitos cursos, né? Eles têm formação de educadores e também tem a formação de jovens, que é o foco deles, né? Até tem um tempo maior e tudo mais. Eu vou ler, é um pouquinho grande, mas assim, é muito interessante a gente ver o que eles colocam do Instituto, né? Eu vou ler rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Bom, o Instituto Brincante é um espaço de conhecimento, assimilação e recriação das inúmeras manifestações artísticas do país, que celebra a riqueza da cultura nacional e a importância da sua diversidade. Tem como foco a pesquisa e reelaboração da cultura brasileira, novos valores, novas maneiras de construir saberes e proporcionar ao indivíduo um outro modo de pensar as relações na sociedade contemporânea. A missão é promover o enriquecimento humano por meio do estudo e da pesquisa da arte e da cultura brasileira, formando e capacitando jovens, crianças, artistas e educadores, e contribuindo para ampliar sua consciência cultural e social.
A visão é ser reconhecido pelos seus mantenedores e pelo público em geral como um centro de referência irradiador da cultura brasileira e formador de intérpretes e educadores. Então, eles têm essa relação, né, que eles sempre têm os cursos, além da companhia, né, tem os cursos para educadores e para os jovens. Aqui a gente tem algumas fotos do Instituto. Eles contam, eles dois, a Rosane e o Antônio, que quando eles foram para São Paulo, eles queriam apresentar o trabalho, porque ela é natural de Curitiba, né, e ele do Recife, e aí eles foram para São Paulo e tudo mais, e eles queriam apresentar o trabalho deles, né, o tipo de espetáculo e tudo mais, e não tinha espaço, assim, não era uma coisa que eles conseguiam. E aí eles resolveram criar o Instituto Brincante. A partir daí eles começaram a desenvolver o lugar. Eles falam que no começo não tinha nem, nem cadeira para o pessoal sentar e tudo mais. E aí, conforme foi passando, eles foram conseguindo público, né? E aí foi desenvolvendo o lugar. Recentemente, assim, há um tempo atrás, eles fizeram uma reforma grande que deu um novo visual, essas fotos são as mais atuais que a gente tem. E aí embaixo uma foto deles dois. Aqui tem um vídeo de um espetáculo, A Noite que a Morte Dançou. E a gente resolveu colocar o vídeo porque, às vezes, falando, não dá para ter muita noção, né, do que eles estão trazendo. Então, a gente colocou o vídeo, é só um trechinho. E o vídeo também mostra muito tudo isso que a Carol falou, né, todo o trabalho que este instituto faz. Então, é importante visualizar também. Exatamente. Vou colocar aqui para a gente ver. Se fazer súbita, impiedosa e até desejada. A morte pediu licença para a vida e lá ela se instalou sem tempo de voltar para trás. Então, aí a gente consegue ver esses aspectos, né? Até essa questão da fala, né? No finalzinho dá para ver um pouquinho aí dos instrumentos, a roupagem, tudo assim, que pega de aspectos muito amplos. Você quer falar mais alguma coisa sobre o vídeo, Inês? Não, só isso mesmo. Tá. Bom, então... Aí, pode falar. Sim, aí, né, que chega essa parte de entender o que é esse artista multidisciplinar, né? Porque ele traz a cultura do corpo e o corpo na cultura. A cultura do corpo e o corpo na cultura é um dos cursos que ele, né, e a esposa dele, né, a Rosane, deram lá no Instituto Brincante. Então, assim, ele atribui, começa a trazer a contribuição, né, de diversas matrizes. E aí vem a matriz indígena, que a matriz indígena, ela traz uma visão de corpo e de alma, né, de corpo e de alma, porque ela contribui, né, na construção de um corpo que é produzido, que é fabricado, que é construído por uma sociedade, né, pelaquela sociedade indígena. Então, assim, o corpo, ele é perfurado, ele é pintado, ele é cortado, né, então, toda essa relação desse corpo que é fabricado, ele ganha, ele traz uma contribuição para a construção desse corpo, dessa cultura, que é, né, essa cultura popular brasileira. Depois vem
a matriz ibérica, que a matriz ibérica nada mais é do que a cultura do colonizador, né? Então, todo o ponto de vista do colonizador em relação do corpo. Então, por exemplo, o balé clássico, né, que ele é europeu, a ideia do corpo que tem no balé clássico é uma ideia de corpo que ela também chega no Brasil, né, através da cultura do colonizador. Então, acaba sendo muito forte dentro das danças, as danças de roda e de cortejo, que é o que tem bastante no balé clássico, né? Os desenhos coreográficos, a relação do palco também, de uma plateia. Então, assim, toda essa relação, ela acaba agregando também na nossa cultura popular brasileira. Depois vem a contribuição da matriz africana. O ponto forte, assim, dessa contribuição da matriz africana é principalmente a dança e a música, porque dentro da música traz diversos instrumentos, né? Chega para a gente diversos instrumentos, principalmente de percussão, que essa cultura traz, né? E a dança, que é todo aquele trabalho de corpo que a gente já falou bastante, né, em outros momentos, em outras aulas, sobre a cultura africana. E uma outra coisa muito forte também é a religião, né, a religião afro-brasileira, que a maioria das influências, né, de dança, de corpo, vem da religião, né, vem dos rituais e de tudo que eles faziam. Assim como na indígena também, né, vem muito dos rituais. Mas aqui eu estou pontuando as características mais fortes, né? E, por fim, nós temos os mitos fundadores da cultura popular brasileira, que, assim, esses mitos, eles nada mais são do que narrativas que constroem uma sociedade, né, que constroem uma nação. Então, assim, o sujeito, né, o ser ali, ele é marcado por diversas histórias presentes nas experiências que eles têm, né, no cotidiano, na vida deles, né, e assim, isso lá quando foi colonizado, isso lá no início, né, porque a gente está falando de uma fundação, de onde tudo isso se iniciou. Então, assim, tem toda uma relação dessas experiências, né, que essas experiências são imediatas, estão ligadas diretamente com os costumes, né, com a família, com a igreja, e tudo que circunda uma cultura. Tem até um trecho que eu vou ler aqui para vocês de um autor, Francisco Campos, que ele fala uma coisa muito muito bonita até em relação desse mito, assim, né? Muito interessante, digamos assim. O mito fundador, em certo sentido, somos todos fundadores. Fundar é dedicar o pensamento, a vontade e o coração. Não haveria pátria, família, igreja, se não renovasse pelo pensamento ou pelo espírito o ato da sua fundação. Não há igreja, não há família, não há pátria que se funde no dia para sempre, se o ato de fundação não se repete ou se renova com a fé, a fidelidade do primeiro dia, né? Então ele fala bastante dessa relação mesmo, de família, né, de igreja, e assim, dialoga muito com essa questão dos costumes e da cultura. Só fazendo um complemento, né, nisso que você está falando, que esses mitos são tratados por nós, assim, como lendas, né? A gente até discutiu sobre essa questão de mito e lenda, né? Que a lenda vai para esse lado folclórico, que é uma coisa que o Nóbrega, ele nega muito, porque a gente já até, dentro do curso, a gente discute sobre isso, de colocar a cultura como uma coisa que está, né, como se estivesse morto. Exatamente. Então, assim, ele traz isso como um foco, né, nesse curso que ele dá e nas aulas em si, porque são coisas que
são esquecidas, né? Que a gente vai deixando de lado, vai deixando sempre como uma lenda, como algo folclórico, que comemora, né? E não, que são coisas que faz parte mesmo, que é, igual a Inês falou, é uma narrativa do que o nosso povo tem, do que o nosso povo viveu, do que aconteceu naquela época. Sim. E assim, só problematizando um pouco, né, que a gente não foge disso, a palavra mito, ela também, ela assim, os mitos, né, eles são narrativas, né, assim, são narrativas gregas, né, o mito é uma narrativa grega, e por isso que quando chega aqui no Brasil, atribui esse sentido de lenda, né, porque é uma coisa que não só que está, né, que foi mumificado, mas que ele traz um cunho meio mais negativo, porque a lenda, ela, né, ela serve, digamos assim, para explicar coisas misteriosas que aconteciam que as pessoas naquela época não sabiam explicar, não sabiam o que que era. E falava, tem uma lenda aqui, aí surge as lendas, né? E os mitos se tratam mais de heróis, de deuses, uma coisa mais assim. Que é negado na nossa cultura, né? Exato, isso. Bom, então, continuando, né, nessa questão dele como artista multidisciplinar, a gente tem a multidisciplinaridade, né? E a gente dividiu aqui em alguns. São pequenos tópicos, mas é só para ficar mais claro como ele realmente traz essa questão para ele. Aí a Inês vai começar falando aqui sobre dança e música. Bom, para multidisciplinaridade, são um desses conceitos, né, que a gente vai entender sobre o que é o trabalho do Antônio Nóbrega. Então, assim, o primeiro tópico aqui é dança e música, porque ele se insere na arte através da música, né? Como a Carol mencionou antes, ele começa tocando violino, e depois que ele vai ter contato com a dança. Então, assim, ele começa fazendo uma relação da música e da dança, né, para ele como artista. E ele fala que ele não saberia viver sem as duas, né, sem as duas formas, né, de arte. Só que a necessidade de música nele é ainda maior, né? E aí, nisso, ele faz um paralelo, né, afirmando que, como músico, ele se vê como um intérprete, e no campo da dança, ele se vê como um criador. Aí, nesse conceito, o Antônio Nóbrega, né, introduz a ideia de intérprete multidisciplinar, que é o que ele vai ficar, né, reforçando durante toda a nossa fala daqui para frente. A gente vai falar muito sobre esse intérprete que é multi, né, que dança, que canta, que faz música. E aí, ele, falando da dança, né, ele fala sobre o ser intérprete, né, que isso, fazendo um paralelo com a dança clássica, que, né, no Renascimento, o Renascimento trouxe esse distanciamento do balé, que o balé teve, né, desses intérpretes que não utilizavam fala. Então, ele fala assim, que né, os dançarinos clássicos, eles eram intérpretes, só que eles, né, se comunicavam, transmitiam o que devia ser transmitido só através do corpo. E que já em outras culturas, né, em outros teatros dança, que não era, né, europeu, mas que era tipo na Ásia, né, em outros lugares assim, não houve essa ruptura desses atores, né? Então não houve essa ruptura em relação da dança e do ser intérprete, da dança do ser intérprete com a música e com todas essas formas, né? Dança, música, canto e tal. Então ele começa a defender, né, esse lado de que ser intérprete, dançante, que usa a fala. E aí tem esse trecho aqui, que é uma fala dele, que ele diz assim, eu vou ler. Ao se referir a um intérprete no teatro hindu, não se diz que ele é dançarino ou que ele é um ator. Eles são, ao meu ver,
verdadeiros brincantes. E é aí que ele começa a introduzir essa palavrinha brincante, né? Que inclusive é o nome do instituto que ele e a esposa dele criou. Mas aí a gente vai entender o que é esse brincante, né? O que é esse ser brincante? O que ele quer dizer com essa palavra brincante e o multidisciplinar, né? Exatamente. Ele sempre ele defende esse termo e ele usa sempre porque ele diz que ele não consegue, né, essa questão que a Inês falou, se encaixar em outros termos, né? Ele coloca que o ser brincante não é só um ator ou dançarino, mas que utiliza essas multifacetas para brincar mesmo, que é essa relação que ele tem com a arte. Tem aqui no slide, né, um trechinho da fala do personagem que ele tem, que é o Tonheta, eu vou ler pra gente. Bom, um desejo incontrolável de lambuzar-me na desordem primitiva, dançando, pulando, cantando, piruetando, pinotando, mimicando, berrando, assobiando, gingando, mugangando, até atingir o meu gozo no êxtase caótico da paz celestial endiabrada, que eu vejo assim como essa relação, né, que ele tem do que é o ser brincante, né, de, de como é esse corpo, de como é essa ligação com a arte. E isso tem muito a ver também com o processo de criação dele, né? Até essa personagem que ele tem, ele sempre fala como se dá, né, as ideias que ele tem. Ele diz até que o personagem traz para ele, né, na vida. E o Nóbrega, ele segue referências amplas de diversos elementos artísticos, como a gente pôde ver. E ele também não se distancia da questão popular, das referências populares, da vida cotidiana. Ele está sempre olhando, ele não coloca essa divisão, sabe? Aqui o meu trabalho, aqui a minha vida. Então ele está sempre com esse olhar para tudo que está acontecendo. Eu vou ler esse trechinho que ele fala para a gente entender um pouquinho mais. O exercício do ator em mim se dá principalmente através de uma figura chamada Tonheta. Ele é um misto de bufão, palhaço, vagabundo, arlequim, um pícaro estradeiro, um amarelinho das estradas. Chamo-o também de o carroceiro andante. Então, dá para ver nesse trechinho, a gente colocou exatamente por isso, essa relação, né, que ele tem com os personagens, com a história que ele vai criando, as coisas que se dão, né. Tem até uma coisa que ele fala em uma das entrevistas que a gente leu, que ele fala de uma vez que ele estava na praia de Tamandaré, lá em Pernambuco, e aí tinha um rapaz passando, vendendo umas latas de doce, de passas de caju, e aí as latas estavam dentro de um caminhãozinho. E aí o rapaz estava andando e ele viu o mecanismo de direção do caminhão e achou, assim, o máximo, achou super interessante, gostou muito, ficou fascinado com o caminhão. E aí ele decidiu comprar o caminhão. E, assim, porque ele olhou e simplesmente essa ligação, sabe? Ele teve esse tchan, não sabia nem para que era, porque ele comprou e ele levou. E aí, quando ele foi montar o espetáculo Segundo as Histórias, ele usou o caminhãozinho, né, já nesse contexto, assim, artístico, não com latas mais de doce, mas com os peões de lata que, quando girava o caminhão, eles faziam música. Então, como ele tem essa visão do cotidiano, é o multidisciplinar, né, que a gente está falando. Não só na questão de teatro, música, mas assim, na vida também. Ele até sempre cita que o processo criativo, o processo de arte dele sempre se dá nesses âmbitos também, nessa questão familiar. A gente viu que a mulher dele está sempre envolvida, né, com essas questões, ela participa, é o trabalho deles hoje, né, e ele sempre traz essa questão da vida mesmo, né, dentro da arte que ele faz. Sim, exatamente. E tanto é assim, reforçando esse negócio, né, da família,
que ele fala que se a mulher dele não... Na verdade, que ele teve sorte, né, que a mulher dele gosta de fazer arte também, faz parte desse contexto com ele, porque ele fala que se ela não gostasse, né, ele teria um pepino danado para resolver. Então, essa relação, né? Ele sempre trabalha, né? Ele fala, acho que a gente falou um pouco antes, mas ele fala que quando ele tocava violino no começo, assim, ele sempre fazia uns trabalhos, assim, uns concertos com as irmãs, sempre tinha, o pai dele também gostava muito de música, então ele sempre teve essa questão familiar, da vida, do cotidiano, das relações, né? Isso. E aí é isso que resume, eu diria assim, né, esse trabalho multidisciplinar, que não é só uma relação com a arte em si, né, com essas vertentes da arte, música, dança, teatro, mas sim com a vida. Então, como a gente mesmo já mencionou agora, é uma relação com a família, com umas coisas que ele vê na vida e tudo mais. E aí, sim, ele tem essa relação, né, com as irmãs. Quando mais novo, eles fazem algumas apresentações. Depois ele parte, tem um momento que ele também faz apresentações solo, com os filhos também, e depois ele faz esse dueto com a mulher dele, né, que é o que ele vem fazendo até hoje. Até hoje. E já fizeram bastante trabalhos, tem vídeos no YouTube também e tal. E também ele fala sobre esse trabalho multidisciplinar, né, que se envolve na relação de ser brasileiro e sobre as diversas faces que esse ser brasileiro tem, né? Ele fala que essa cultura, né, do Brasil, essa cultura brasileira, ele fala que é um rosto que ele parece ser uma síntese de várias e várias outras, né, de vários rostos. Então, eu achei muito interessante essa fala dele, porque é, é, são várias personalidades, né? Além de todas as manifestações que a gente falou, da dança, da música, do teatro. E tem um trecho aqui que ele, né, de uma das entrevistas que ele fala. Ah, e também ele afasta esse cunho nacionalista, né? Ele não fala de uma ideologia, e sim do ser brasileiro por ser brasileiro, sabe? E aí que vem essa fala dele, né, dessa entrevista que ele dá, e que ele fala assim: porque ser brasileiro não é um fato ideológico, é um fato natural. Quando eu era mais jovem, quando comecei a estudar a cultura popular, era tão fascinado por ela que quase tornei-me pregador dela. Era até engraçado, eu tentando catequizar as pessoas para a nova seita da cultura popular. Hoje em dia, a cultura popular, para mim, se insere dentro de uma espécie de biodiversidade da cultura, um santuário cultural onde ainda se pode reencontrar, através do imaginário coletivo, a memória arcaica cultural do mundo. Então, assim, é essa questão de distanciar essa ideologia, essa nacionalidade, e sim de ser brasileiro, que é a nossa cultura, né? Que é a cultura de onde a gente vive, é uma cultura de miscigenação, que são vários ossos, são vários corpos, são várias músicas, são várias danças, e são várias interpretações, né? São vários intérpretes. Então, e também para as outras coisas, né? São várias famílias, são várias vidas, são várias relações com o mundo, né? Então ele fala que esse é o ser brasileiro. E ele coloca também, assim, por que entender isso, né? Ele fala muito sobre por estar no corpo, né? Não pensando nessa questão dual, assim, mas só para ficar mais visível, né? Ele, numa live até que ele fez esses dias, ele estava falando que, assim, o corpo, como o português, ele tem a sua gramática, então ele precisa se organizar
de alguma forma. Então, entender essas questões que já tem, essas culturas, os ritmos que a gente tem no nosso corpo, as movimentações que a gente tem, sabe? Entender isso seria, né, trabalhar isso, colocar não necessariamente de uma forma racional, né, pensar isso, colocar mesmo, dançar ou trabalhar no corpo, seria uma forma de organizar todas essas questões para poder estar em equilíbrio, é uma coisa que ele traz, assim. E assim, eu volto lá naquele vídeo que a gente mostrou anteriormente, né? Aquele vídeo lá é basicamente esse trabalho, assim, né? Fazendo esse paralelo, acho que agora fica melhor visível, né? Entender o que é esse trabalho multidisciplinar, né? Então lá dá para ver todos esses corpos, todas essas, né? Tem uma questão da vestimenta também, das roupas que eles usam. Dá para ver que a Rosane, né? A mulher dele no final, ela usa a fala também. Então são esses intérpretes mesmo que dançam, que falam em cena. Exatamente. Até a gente colocou aqui no finalzinho do slide, né, essa definição do multidisciplinar, que vou ler aqui assim, só para que possui, abarca ou se divide por muitas disciplinas e ou pesquisas. Pluridisciplinar, palestra multidisciplinar. Então, assim, é isso, né? Ver em todos os ambientes, não só, por exemplo, dentro da arte, ou dentro da família, ou dentro de alguma coisa, mas estar aberto, né? Ele se coloca assim. Eu acho que é uma visão muito interessante para a gente trabalhar também. A gente até pensa muito sobre a dança, ter essa multidisciplinaridade para poder estar dentro de espaços que às vezes a gente não consegue alcançar, etc. E essa visão é muito interessante. Aí aqui tem um vídeo que ele está falando especificamente da dança, assim, a gente achou bom trazer porque mostra como ele falando, né, dá para ver nitidamente essa relação que ele tem, assim, e aí ele fala um pouco do que ele acha da dança, assim, eu vou colocar pra gente dar uma olhadinha. Há alguma coisa na dança, e aí eu chego no final, que não é simplesmente dançar, a dança para dançar o Brasil. Não se trata de uma visão ufanista, nem uma revisita a um nacionalismo ainda que se quer reabilitar. Não é nada disso, não. É porque talvez esse universo traga alguma notícia, traga alguma coisa que a gente não está vendo no mundo que a gente está imerso. Entendeu? É nessas frestas que talvez, né, esteja um pouco do mundo que a gente quer para frente. Né? E que talvez as formas simbólicas da dança, da música, da arte, da cultura, sejam os grandes avatares desse mundo que a gente quer conhecer melhor. É isso. Isso é um trechinho do espetáculo dele, ele fala isso aí no finalzinho, e aí ele traz de novo nessa questão do nacionalismo e tal, e como é que ele vê a dança. Você quer falar alguma coisa, Ney, sobre o vídeo? Não, é isso mesmo. É bem claro, né? Sim. E assim, era mais pensando, né, nessa última parte que fala sobre o corpo brasileiro, e a gente comentou, né, sobre essa questão de conhecer as pesquisas que eram para esse trabalho são mais específicas, né? Mas a gente realmente queria muito trazer um tema assim, porque é uma coisa que tem tocado muito a gente. Acho que até muitos da turma se identifiquem, talvez, com isso, porque a gente tem estudado bastante esse semestre, principalmente, sobre questões do nosso país, da nossa cultura, que a gente não vivencia, né? Que às vezes a gente nem conhece. Então, assim, por mais que a gente não está trazendo um tipo de dança específico, não sei se seria o termo, mas a gente achou muito importante, tocou muito a gente queria, por isso que a gente
idealizou assim. Sim, e também eu acho que aproxima da gente, sabe? Eu acho que deixa mais próximo, porque é essa questão que a gente mencionou no início da apresentação. A gente estava falando de um cara que a gente nunca tinha ouvido falar dentro da dança, e que é brasileiro, que é do, sabe? E que criou diversas coisas que está no Brasil. Bom, aqui a gente tem algumas referências, né? Se ficar difícil para acessar, talvez, a gente pode colocar no grupo ou lá no sala de aula. Mas era mais isso assim mesmo que a gente queria trazer. Você quer falar mais alguma coisa, Inês? Não, é só queria mencionar sobre isso mesmo, dessa aproximação. Acho que o tema que a gente idealizou, né, que a gente estava tanto querendo, eu acho que mais era para aproximar da gente, para a gente entender que corpo brasileiro é esse, que influência que eu tenho, né? Que influência que eu tenho também, que influência essa cultura tem sobre mim, quem sou eu nisso tudo, quem somos nós nisso tudo. Então, eu acho que o trabalho foi bastante rico nesse sentido, de entender esses lados. Exatamente. Assim, a gente não tem, né, uma conclusão, assim, até a pesquisa dele mesmo é muito ampla. Ele tá, se eu não me engano, acho que ele está escrevendo um livro, alguma coisa sobre alguma coisa assim. Então, é muito maior, né, do que a gente conseguiu trazer aqui, mas era mais para colocar o que a gente estava sentindo e expor mais sobre as coisas que a gente tem aqui e que a gente pode vivenciar mesmo. E trazer para a gente como docente, né, como a gente vai elaborar isso para trazer nas nossas aulas, nos trabalhos que a gente for fazer e cultivar isso mesmo. Sim, é isso. Muito obrigada, gente, e espero que aproveitem o trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Beijos. Tchau.